Pessoal, então chegou no nosso horário, né? Eu me chamo Cristine Carvalho, sou aqui da gestão comercial do Núcleo de Treinamentos. Dou as boas-vindas a todos vocês e parabenizo pelo tempo que vocês vão estar aqui conosco, né? Não é um treinamento curtinho, é um treinamento que tem um tempo considerável, mas que é um tempo de valor, né? Gostaria de, primeiramente, chamar aqui a Verônica, né, nossa superintendente de massificados, para dar aquele boa tarde e o pontapé inicial aí nessa partida. Boa tarde, gente. Não vou demorar porque o treinamento ele tá incrível, ele tá fantástico. Tem um monte de gente muito boa que vai passar todas as informações, passar como é que o nosso produto funciona, fazer com que vocês fiquem por dentro de tudo que a Aliança tem. E eu sou a Verônica, sou a superintendente, estou há 2 meses aqui na cadeira, aprendendo também um monte de coisa com eles e disponível aqui para o que vocês precisarem, né? Agora eu não sei quem é que começa, é você, o Álvaro. Álvaro, então, vai que é tua e boa sorte para vocês e bom treinamento para todo mundo, gente. Obrigado, Verônica. Obrigado, Cris. Passo as mesmas palavras aí, agradeço os corretores aí, nossos parceiros, por estarem demandando esse tempo aí para aproveitar, né, essa imersão aí de conhecimento do produto empresarial. A gente sabe que é difícil parar o tempo de vocês, esse tempo de vocês aí para se dedicar. Muitos já me conhecem, né? Meu nome é Álvaro Bernini, eu trabalho com a subscrição de risco aqui atendo principalmente o interior de São Paulo e o Sul, a Regional do Sul. Falando agora um pouquinho do direto ao ponto aí, direto ao treinamento. Essa é a agenda do dia, vocês vão aprender aí sobre o produto empresa, os dois produtos dentro da companhia, né? Porque a gente tem a produto empresa PME e o empresa corporate. Assim vai fazer uma simulação aí online e dando dicas, né? Porque cotar a gente sabe que vocês já sabem utilizar o sistema, mas assim vai dar umas dicas aí para facilitar o dia a dia de vocês. Vamos falar sobre o VR, sobre tipos de cotação, formas de contratação. Vamos entrar no mérito lá do rateio, que gera muita discussão, questão do isopainel, enquadramentos, os bloqueios, como que é todo esse processo do início ao fim. E no final também a gente tem a participação aí da equipe de sinistro, o Ernesto vai dar alguns exemplos de sinistros aí bem bacana. Vamos lá para os fundamentos do seguro, vocês já estão acostumados também, mas é uma ferramenta aí de mitigação de riscos. É uma das ferramentas, a gente sabe que na mitigação de riscos de uma empresa há várias ferramentas e uma delas é o seguro. O que a companhia espera é que o segurado tenha a apólice de seguro como a última e principal ferramenta, né? E caso todas as outras ferramentas de gerenciamento de risco, de gestão de manutenção, depois de todos os cuidados que a empresa tem com o seguro, com a empresa, com o risco dela, caso essas ferramentas venham a falhar, aí ter a apólice de seguro ali para fazer o aporte material e financeiro para que essa empresa não se sucumba, né? Tem a questão da responsabilidade social da companhia também, é outro propósito do seguro, não só da companhia, como dos corretores e da própria empresa. A gente sabe que quando há um sinistro, as empresas elas têm funcionários, elas têm um mercado, têm os clientes dela, então é muito legal ver isso, a empresa se reestabelecer, retornar às suas atividades sem ter que demitir ninguém, sem ter que passar por situações mais difíceis do que a gente já vem passando aí, né? Com pandemia, com guerra e com toda a questão da economia. Princípios do seguro, prevê a ocorrência súbita e imprevista. A indenização ela não deve contribuir para o enriquecimento do segurado, né? E sim para repor o bem, definitivamente.
deve-se considerar o valor de reconstrução. Então, a gente vai comentar lá na frente sobre a composição do VR. E a pólice de seguro é um contrato de boa-fé e é de ambas as partes, né? Tanto como parte da companhia, como parte também do segurado. Então, vamos lá. O empresarial da Allianz é um produto bem amplo. Ela tem sugestões inteligentes de cobertura. Vocês veem que assim vai explicar, mas além das coberturas principais que se deve contratar num seguro empresarial, há várias subcoberturas que favorecem aí tanto o corretor como o segurado, caso o corretor esqueça de algum risco que a empresa tenha, ou o próprio segurado esqueça, ou não queira contratar, ou ache que fica caro contratar. De qualquer forma, esse produto ele é bem abrangente e não deixa ninguém na mão, né? Os limites são personalizáveis, você pode ajustar esses limites quando quiser. Prêmio competitivo, esse eu acho que é um dos pontos mais importantes, assim, relevantes, e competitivo da forma que o segurado esteja bem amparado com um produto, com uma companhia de renome no mercado aí, com 150 anos aí no mundo, uma companhia que inclusive participou do seguro do Titanic. É um produto que dá maior garantia. A gente, dentro do produto empresarial, nós temos o limite, que todos vocês sabem, as companhias têm uma capacidade de aceitação de risco, né? A gente diz que o limite de contratação, o LMGA, até 200 milhões. Nós vamos entrar no detalhe aí, onde separa os dois produtos, até 10 milhões e acima de 10 milhões. E riscos até 40 milhões, onde é possível você cotar na ponta, principalmente atividades como comércio e serviço. Agora eu deixo para Si, que a Si vai dar o show. Boa tarde, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a esse treinamento. É um prazer enorme passar essa tarde aqui juntinho com você, que reservou aí 1-2 horinhas do seu dia para estar aqui com a gente. Muito, muito obrigada pela presença. Para quem não me conhece, meu nome é Simone Tcheco. Sou subscritora de riscos aqui em Massificados, com riscos até 10 milhões. Tenho 10 anos de companhia, gente. Meu Deus, eu falo, nem eu acredito. De mercado segurador, 20. Senhor, vamos parar por aqui, porque acaba entregando a idade e a câmera esconde um pouquinho, né? Então, a gente não precisa entregar o que a câmera esconde. Voltando aqui para a apresentação, porque a gente tem muito conteúdo bacana para passar para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. E quem é que pode contratar o nosso seguro empresarial? Então, pode contratar pessoa física e pessoa jurídica. Então, para as atividades bar, restaurante, academia, padaria, indústria, comércio, enfim, uma série de atividades de risco. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre atividade de risco, sobre enquadramento. Gente, sério, esse treinamento tá super completo, vocês vão ver só. E falando especificamente do CNPJ e do PF, né, do pessoa física, quem pode contratar? CNPJ, né, de empresa. A gente não tem aceitação para órgão público, tá? Mesmo que não seja licitação, infelizmente a gente não consegue atender às necessidades que o órgão público coloca, mesmo que não seja licitação. Ele sempre faz uma exigência e fica difícil para a gente conseguir atender a exigência que eles fazem. A pessoa física, qualquer pessoa física pode contratar prédio, né? Cobertura de prédio. E prédio conteúdo, os profissionais liberais, né? Então, o fisioterapeuta, o dentista, o advogado, enfim, todas essas profissões. E agora, a gente vai fazer uma cotação online. Então, ó, aqui a telinha que vocês já conhecem, né? Eu tô aqui dentro do AllianzNet, o famoso para os antigos EPAC, né? Então, aqui que a gente faz a nossa cotação. Então, a gente vem aqui em nova cotação, seleciona o produto Massificados. Então, a gente tem o Empresa Digital, o condomínio simples, condomínio amplo, empresarial multi-itens. Esse empresarial único item não aparece para vocês, tá? E o residência, que eu tô aqui com um PA de teste, né? Eu tô com um corretor teste, então a minha tela é só algumas coisas diferentes da de vocês. Então, a gente vai fazer aqui uma cotação de um item só, para a gente não se prorrogar muito, senão vai passar das 5 e vocês vão ficar bravos comigo.
Quando abre aqui, a gente insere o CNPJ, isento de IOF, sim ou não? Não. Simone, eu tenho um segurado que ele é uma igreja, ele foi cadastrado, né? Ele tá lá tudo bonitinho e não tem IOF. Como que eu faço? E a gente vai falar de nota de dado cadastral, 531, essa nota, mas eu falo dela um pouquinho mais para frente. Então, abre essa nota com o CNPJ desse segurado, solicitando a isenção de IOF, tá bom? Só que é importante vocês indexarem o documento da isenção de IOF para que o pessoal, quando faça esse cadastro, consiga confirmar essa informação, tá? Senão eles vão recusar só. Então, aqui eu coloco o meu valor de danos materiais. Então, ó, grava aqui essa informação, valor de danos materiais. O Álvaro vai falar um pouquinho lá mais para frente para vocês. Aqui, o tipo, a contratação, né? Se eu quero despesas fixas ou perda de lucro bruto, eu já faço aqui nessa tela. Então, eu vou colocar aqui despesas fixas para a gente seguir. Vou colocar aqui. E aqui eu seleciono o período indenitário. Vou colocar 2 meses, só para a gente seguir rápido. Aqui eu preencho com o CEP, a numeração do risco. Se tiver complemento, eu coloco aqui. E aqui na categoria de risco, que eu já quero dar dica de enquadramento para vocês e como vocês acham a atividade em sistema, enfim, toda essa parte. Então, aqui na categoria de risco, gente, qual que é a dica que eu vou dar para vocês? Coloca um pedacinho da palavra. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, hope, olha só, automaticamente o sistema já me traz tudo relacionado a roupa. Olha, veja que lavanderia não tem roupa no nome, mas a atividade está relacionada à roupa. Então, o sistema já traz, né? De uma certa maneira, esse sistema é inteligente e traz os enquadramentos para a gente. Olha aqui outro exemplo. Metal, né? Então, eu vou colocar aqui só uma parte da palavra. Eu não vou colocar nem no plural, nem no singular, porque eu tenho alguns enquadramentos que tá no plural e eu tenho alguns que tá no singular. Se eu colocasse, por exemplo, só metal, ele não ia trazer o que tá no plural, tá vendo? Então, ó, aqui ele traz tudo que eu tenho relacionado a metal. Eu vou deixar aqui esse enquadramento só para a gente seguir. Aqui, o meu objeto do seguro, se é só prédio, né? Então, edificação, se é só conteúdo ou se é prédio conteúdo. Se ele estiver localizado, então, uma loja de roupa, uma loja de calçado, enfim, qualquer outra atividade que esteja localizada em shopping, a gente preenche aqui. O tipo de construção, se ela é em combustível ou combustível, o Álvaro vai falar mais para frente um pouquinho disso, então fica até o final que vai valer a pena. Ele explica melhor aqui essa parte. Valor de indenização de novo, sim, nós temos a contratação do valor de novo, né? Indenização ao valor de novo. Aqui eu vou colocar que sim. É importante ressaltar que indenização de novo, gente, são para riscos até 10 milhões. Quando eu falo 10 milhões, eu estou falando do valor do VR de danos materiais com o VR de despesas fixas ou lucros cessantes, tá? Então, essa soma aqui, desses dois valores, é que não pode ultrapassar 10 milhões para ter aí o... Ai, meu Deus! Valor de novo! Aqui, os sistemas protecionais do risco. É muito importante sempre preencher corretamente aqui os sistemas protecionais de risco e extintores são obrigatórios para todos os riscos, tá bom? Simone, é um salão de cabeleireiro que ela tem lá o atendimento na garagem dela. É obrigatório extintor? Sim, gente. Qualquer atividade comercial, empresarial, é obrigado ter extintor, tá? Aqui se tem beneficiário sim ou não, você clicando em sim, ele abre essa caixinha onde a gente preenche. Nosso sistema aceita até 5 beneficiários, tá bom? Eu vou deixar aqui não, só para a gente seguir com o cálculo, avançar. A partir do momento que eu avanço em tela, o sistema já traz automaticamente aquela sugestão inteligente que o Álvaro contou lá no começo. Ele não falou? Quem está aqui comigo desde o começo? Então, quem está aqui comigo desde o começo, o Álvaro contou para a gente que o sistema faz a sugestão inteligente do sistema. Olha aqui, ó. O sistema me traz, né, alguns valores. Olha que bacana. Eu posso seguir com esse valor que o sistema trouxe ou eu posso alterar de acordo com a necessidade do meu cliente. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui 400 mil normalmente, tá bom? Então, o que a gente tem hoje? Incêndio complementares, já vou explicar melhor. Danos elétricos, vocês estão cansados aí de conhecer essa cobertura, vendaval, despesas fixas e sempre despesas fixas ou perda de lucro bruto, tá, gente? Por quê? Dentro de perda de lucro bruto, eu já tenho despesas fixas.
quebra de vidros e anúncios luminosos. Bacana falar aqui que nessa cobertura está amparado os muros de vidro, que a gente sempre recebe bastante perguntas. Responsabilidade civil, aqui eu vou incluir avaria de máquinas e equipamentos, porque é uma cobertura importante, julgamos aqui que é uma cobertura importante para o nosso cliente, tá? Alagamento e quebra de máquinas. Então, antes de eu falar aqui um pouquinho de alagamento e quebra de máquinas, eu quero voltar aqui com vocês em incêndio. Olha só. Para tudo. Pausa dramática. Quando você contrata incêndio, você acha que você está contratando só incêndio. Mas aqui na Allianz, nada é só, tudo é mais. E não é só incêndio, gente. Olha só, nós temos incêndio. Ó, eu cliquei aqui, para quem não viu, ó, em eventos cobertos, tá? O que a gente tem? Ruptura de tanques e tubulações, tumultos, fermentação própria, bem sussegurado, perda pagamento de aluguel, incêndio, impacto de veículos, despesas de recomposição de documentos, derrame ou vazamento de material, derrame de sprinkler, demolição de desentulhe e compreensiva para veículos de exposição e venda. Tudo isso dentro da básica. Simone, mas me fala uma coisa. O meu cliente não vai precisar dessa cobertura aqui de fermentação própria. Gente, não tem problema, porque ele não está pagando por isso. Ele está pagando apenas por incêndio. É isso mesmo que eu estou contando aqui para vocês. Olha que sensacional. Ele compra incêndio e ele leva esse monte de evento de sinistro parado na cobertura. E aqui do lado direito a gente tem os limites. Simone, eu preciso aumentar aqui o limite de perda pagamento de aluguel, de impacto de veículos, enfim, de algum evento de sinistro. Como que eu faço? Tem que aumentar o valor da básica. Por quê? Esses valores aqui são apenas um percentual do que a gente chama de básica, de ampla, da cobertura lá que ele está fazendo efetivamente a contratação e pagando por ela. Aqui eu quero falar de algumas coberturas. Quando a gente fala aqui de fermentação própria ou aquecimento espontâneo, a gente fala para algumas atividades específicas, como, por exemplo, silos, armazéns graneleiros, né, que vai ter a fermentação, né, da mercadoria ali, da soja e o aquecimento espontâneo. Então, ela é um evento de sinistro que, automaticamente, a maioria dos riscos não vai ter. Gente, é só não se preocupar com isso. Hoje a gente não consegue linkar no sistema a atividade de risco com o evento de sinistro aqui dentro. Mas tudo bem, é só ignorar essa cobertura, não vai dar sinistro nela e tá tudo certo. Derrame ou vazamento de material em estado de fusão também é uma cobertura que ela é específica para algumas atividades de risco, como, por exemplo, uma indústria química, né? E aí a gente tem uma atividade aqui dentro que eu quero ressaltar, que é a compreensiva para veículos em exposição e venda. Essa cobertura, ela é exclusiva para concessionárias autorizadas. Quando eu falo de concessionárias autorizadas, pode ser a concessionária de moto, concessionária de carro, concessionária de caminhão, concessionária de equipamentos agrícolas, que a gente tem essa atividade específica, tá? O importante é que ela tenha uma bandeira autorizada. Então, vai ser um Hyundai, vai ser um Fiat, vai ser uma Chevrolet, enfim, ela precisa da bandeira. E o que ampara aqui na compreensiva para veículos em exposição e venda? Isso aqui são para veículos do segurado, tá? Então, vai estar amparado incêndio, raio, explosão, roubo, furto qualificado, colisão, abarroamento ou capotagem, verificação mecânica dentro do horário do expediente, transferência entre as dependências do segurado. Então, aquele segurado que tem mais de um local de risco e precisa movimentar o carro de um lado para o outro, vai estar amparado aqui até 100 quilômetros. Prestação de serviço de entrega domiciliar. Então, se você tem esse trabalho, né, esse serviço lá na sua concessionária, você comprou o carro, vai entregar para o cliente, está amparado. Manobra do veículo dentro do local segurado. Demonstração de test drive, né? Então, quando o cliente precisa sair ali com o veículo para fazer o test drive, está amparado aqui também. E uma informação super importante, bacana, que a gente aqui é tudo simples, não tem complicação. Ele precisa sim da chapa de experiência, mas a gente não exige na contratação, só em caso de sinistro, tá bom? E prestação de serviço de lacração. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês, gente, tudo que eu estou falando está escrito nas nossas condições gerais vigentes. A última condição geral, o último manual que a gente tem
é a versão agora de abril desse ano. Então, dá uma olhadinha lá nas nossas condições gerais, porque eu também não tinha como trazer tudo para cá, tá, gente? É muita informação, muita cobertura. Então, dá uma olhadinha na condição vigente e sempre olhe se a condição que a emissão, a pólice foi emitida é a mesma que você está consultando, tá? Isso é super importante porque vale a emissão de acordo com a versão do manual. Falando um pouquinho aqui de responsabilidade civil. Então, quando a gente fala de responsabilidade civil, quando eu falo ali de compreensiva de veículos, né, são para bens do segurado e tem até alguns terceiros que não estão aqui, ó. Os demais tá aqui, ó. RC, guarda de veículos para concessionárias autorizadas. Tá tudo aqui nessa cobertura, tá bom? Então, quando a gente fala de responsabilidade civil, é a minha responsabilidade com o terceiro. E aí a gente vai ter o RC Operações, RC Guarda de Veículo Parcial e Compreensiva, o RC Estabelecimento de Hospedagem e de Ensino, RC Empregador, Danos Morais e RC Contingente de Veículo. Dentro do RC Operações, a gente tem alguns específicos para algumas atividades de risco, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, tá bom? Vamos dar uma seguradinha aí nessa informação, mais para frente eu volto para contar aqui para vocês. O que eu quero ressaltar é que para veículos de terceiros dentro de concessionária, tá aqui. Simone, mas lá não é uma concessionária, é uma loja de veículos ou é um centro automotivo. Os veículos de terceiros estão amparados? Estão amparados aqui, tá? Dentro de guarda de veículo parcial e guarda de veículo compreensiva. A gente não tem aceitação para falha profissional, é excluído aqui dentro dos nossos RCs, com exceção de alguns que eu vou contar mais para frente. Então, segurem aí a informação do RC, eu prometo que eu volto para contar. Continuando aqui em avarias de máquinas e equipamentos, gente, olha só, tudo isso aqui dentro de avarias de máquinas e equipamentos. Meu Deus do céu, Simone Allianz enlouqueceu e fica dando tudo isso de cobertura para o meu cliente, ele compra avarias de máquinas e equipamentos, ele leva tudo isso, é isso mesmo, gente. O que é a cobertura de avarias de máquinas e equipamentos? A cobertura de... Eu vou colar aqui, tá, gente, que eu tô lendo bem o que está escrito nas nossas condições gerais para não correr o risco de cometer aqui nenhuma falha e é muita informação, não dá para a gente decorar tudo, tá? Então, quando eu falo de avaria de máquinas e equipamentos, ele garante até o limite máximo de indenização contratado os prejuízos por perdas e danos materiais de origem súbita e imprevista, causa externa, causados a equipamentos eletrônicos, portáteis, móveis estacionários em exposição, arrendados cedidos a terceiros e enfim. Então, quando eu falo de avaria de máquinas e equipamentos, são danos de causa externa. E eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, tá bom? Aqui, dentro de avarias de máquinas e equipamentos, a única cobertura em que eu amparo em todo o território nacional é a cobertura de equipamentos portáteis. É a única cobertura que eu amparo em todo o território nacional. E aí, o que ampara essa cobertura? Tá? São os equipamentos portáteis da empresa. Então, é o celular, é o notebook, é o palm top, o laptop, medidores, né? Então, essas empresas que fazem medição, tem aqueles equipamentinhos de medição. Tá tudo amparado aqui em equipamento portátil. Só que quando eu falo de equipamento portátil, dentro da cobertura de avarias de máquinas e equipamentos, lembra que eu fiz aqui a definição dessa cobertura para vocês? Então, são danos de causa externa, roubo, danos elétricos, vendaval, enfim, as demais coberturas só dentro do local segurado. Então, vou dar aqui um exemplo prático de equipamentos portáteis. E aí, Álvaro, assim que eu terminar, você já entra aí querendo vender seu produto, que eu sei que você vai querer vender seu produto aqui. Você fica usando o espaço do empresarial para vender RD. Então, assim que eu terminar de falar aqui, você já pode entrar. Então, um exemplo. Trabalho na Allianz, imaginem que a empresa segurada é a própria Allianz. E a gente anda com o notebook da empresa, né? Então, hoje eu estou aqui na matriz
mas eu levo o notebook para fazer também o home office. Então, eu carrego esse notebook para fazer um home office. Então, imagina que eu estou saindo aqui da Allianz, o notebook está na mochila, saí correndo para pegar o ônibus, tropecei, caí, a mochila estatelou no chão, quebrou o notebook. Vai estar amparado aqui, dentro de avarias de máquinas e equipamentos, dentro de equipamentos portáteis, que ampara em todo o território nacional. Agora, saí com o notebook e fui assaltada, está amparado? Não, porque o evento gerador foi roubo e está amparado só dentro do local segurado. Estou na minha casa, o notebook da Allianz está lá na minha casa. Deus me livre e guarde, bate na madeira, minha casa é assaltada. E aí levam um notebook. Tá amparado? Não, gente. Roubo é só dentro do local de risco. Então, é só aqui dentro da empresa, tá bom? Não vai estar amparado em outro local. Não vai estar amparado dentro da minha casa, tá? Álvaro, vende seu peixe, Álvaro. Não, sim, não é nem vendendo peixe, apenas assim... Uma observação. Uma observação, né? Dentro do produto empresarial, a gente sabe que equipamentos têm suas limitações, né, dentro do empresarial, mas a companhia ainda tem outros produtos que trazem a solução para esses equipamentos. O exemplo é o RD Equipamentos Industriais. Tá? O RD Equipamentos, aí até dando uma dica para o pessoal aí que vende empresarial, vocês têm um cross-selling aí, uma mina de negócios para fazer dentro desses empresariais. Vou dar um exemplo do hospital. O hospital é cheio de equipamentos, né? Tem aparelho de raio-x, ressonância, equipamentos portáteis, equipamentos móveis, geradores, placas fotovoltaicas. Então, vocês conseguem atuar dentro desses negócios que vocês já têm, esses clientes que vocês já atendem, fazendo um cross-selling, vendendo outros tipos de produto que a companhia tem para ofertar. Mas é só isso aí, sim, já saiu de... Perfeito, tá certíssimo. Então, a gente tem, né, todas essas coberturas e deterioração de mercadorias em ambientes frigorificados. Gente, essa é uma cobertura que a maioria do mercado recusa, não oferece. Aqui a gente traz dentro de avarias de máquinas e equipamentos. Então, essa cobertura, ela é exatamente o que descreve aqui, né, na descrição dela, né? Então, se tiver algum dano, eu até vou colar aqui de novo, para não ter o risco de falar alguma coisa que não é. Então, olha só, ela garante a perda e danos materiais causados a mercadorias existentes no estabelecimento em ambientes frigorificados em consequência de ruptura, quebra, desarranjo acidental, vazamento, descarga ou evaporação de substância refrigerante, falha no fornecimento de energia e etc. Então, imaginem só, aquele bar-restaurante, né, que tem as mercadorias que estão lá armazenadas, aquela clínica de vacinação, né, às vezes aquela farmácia, enfim, todos esses ambientes frigorificados. Se tiver aqui alguma dessas falhas descritas no nosso manual, por isso que é muito importante que vocês leiam lá o nosso manual de segurado, nossas condições gerais, vão estar amparados aqui. E, gente, mais uma vez, é uma cobertura que muita congênere não aceita, a gente oferece aqui, dentro do valor de avaria de máquinas e equipamentos. Sensacional, né? Roubo, também, gente, também. Meu Deus do céu, olha aqui, ó. Eu ofereço roubo de valores no interior do estabelecimento, roubo de valores em trânsitos de motoportadores e roubo de bens de hóspedes. Aqui, roubo de bens de hóspedes são só para estabelecimentos de hospedagem, tá? Então, hotéis, pousadas, enfim, para essas atividades de risco. Uma pergunta que a gente recebe muito é em bar-restaurante. Eu tenho certeza que já tem essa pergunta aí no chat. Se em bar-restaurante, se tiver um assalto no local, se os bens dos clientes, né, os celulares, a bolsas, enfim, vão estar amparados aqui, né? Não, gente, não estão amparados aqui nessa cobertura de roubo. São só bens do segurado, tá? O único que a gente ampara bens de terceiros, roubo de bens de terceiro, é aqui do hóspede nessa cobertura. E aí a gente tem também a cobertura de alagamento e de quebra de máquinas. Alagamento, ela é uma cobertura que quando você clica aqui, eu já vou mostrar para vocês, ela não traz custo. Porque ela é uma cobertura de alçada aqui do subscritor da matriz. Então, o que a gente pede para vocês? Se existe histórico de alagamento na região, a gente não vai conceder essa cobertura, tá bom?
a gente só concede essa cobertura se não houver histórico de alagamento na região. Então, não adianta nem clicar aqui e mandar para a gente, que a gente vai acabar recusando essa solicitação de cotação. E eu estou em dúvida se tem histórico de alagamento na região ou não. Uma dica que eu te dou, segue com esse cálculo aqui, eu vou mostrar para vocês. Segue bonitinho aqui com esse cálculo, ó. Você já tem aqui o custo desse cálculo, tá? Então, sai aqui os valores de todas as coberturas. Aqui não aparece, tá? O que eu tenho de complementar aqui embaixo de cada uma. Mas no PDF aparece, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ou se vocês quiserem voltar e olhar em tela, também aparece, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é: façam a cotação dentro do limite de vocês, né? A gente chama da alçada do corretor. E aí, depois, se vocês já apresentam para o cliente, já vai negociando. E aí, depois, se você precisar, você aguarda outra cotação, né? Para ver se a gente vai apresentar ou não. Então, minha dica é: já salve essa cotação, vai negociando com o cliente, depois você volta na cotação, inclui o que você pedir, se não for da sua alçada, para mandar para a gente. Já vou ensinar também como manda. Então, aqui a gente tem, ó, um detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês, é que ele traz aqui empresa PME. Por quê? Aqui, ó, limite máximo de garantia ficou abaixo dos 10 milhões. Então, toda vez que fica abaixo dos 10 milhões, ele tá no empresa PME, tá? Onde eu tenho o valor de novo e assistência 24 horas, que eu vou falar um pouquinho mais lá para frente, tá bom? E aqui, ó, o que ele faz, né? Aquilo que eu falei para vocês, ó, ele soma aqui, né? O valor de danos materiais mais despesas fixas e ele traz aqui o meu limite máximo de garantia. Mas o Álvaro vai falar um pouquinho mais aí para frente para vocês. E aqui ele traz, ó, tá vendo? Do jeitinho ali que mostra na cotação. E aqui que eu falei, gente, olha só, ele traz aqui, ó, aqui, a gente só tá cobrando por incêndio, tá vendo? A gente não cobra os eventos de sinistro que vem na cobertura. Então, deixa eu voltar aqui. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Ó, quando eu volto aqui em cobertura, quando eu coloco a cobertura de alagamento, olha só o que acontece. Tá vendo, ó? Cotação condicionada à análise da matriz. E aí ele pergunta se você quer fazer esse pedido de cotação. É só clicar aqui, passar todas as telas, ele vai gerar uma solicitação de cotação, um fluxo de delegação, que ele vai começar com o número 888. E aí, gente, esse número 888 sempre pede inspeção, tá? Isso é automático. Mas não se preocupem, porque a gente só faz a inspeção quando tem efetivamente o ok de vocês e a transmissão da proposta, tá? Em cotação, a gente só vai fazer inspeção se a gente negociar antes com vocês. Caso contrário, fiquem tranquilos, não vai precisar. Apesar do sistema gerar, ele não faz automaticamente depois, você até consulta na ficha de gestão, ele cancela. Então, ele vai gerar essa solicitação de cotação, que começa com o número de 888 alguma coisa, e aí você consulta onde depois, né? Como que eu faço a consulta, Simone? Como que eu sei se vocês me devolveram essa cotação, se não devolveram? Como que eu vejo a ficha de gestão? Simone, eu quero indexar um documento nessa ficha de gestão, eu quero consultar como que está o status. É só vir aqui em vendas, consulta pedido de cotação, tá vendo? É aqui, ó. Você clica aqui, você pode buscar tanto pelo número do CNPJ quanto pelo número de 88. Mas eu quero voltar aqui porque eu quero falar outra coisa com vocês. Tá vendo aqui a cobertura de quebra de máquinas? Aí vocês vão me falar assim: Simone, mas eu não entendi. Tem avaria de máquinas e equipamentos? E por que tem quebra de máquinas? Gente, quebra de máquinas é diferente de avaria de máquinas e equipamentos. Então, eu dei a descrição aqui para vocês de avarias de máquinas e equipamentos e vou falar um pouquinho de quebra de máquinas. Quebra de máquinas, ela é uma cobertura que ela é de alçada só da matriz. Então, vocês aqui, se vocês clicarem aqui, ó, e colocar o valor, quando vocês seguirem com ela até o final, ela não apresenta custo, tá? Ela não é uma cobertura que está aberta para vocês. Por quê? Porque as pessoas costumam, ó, tá vendo? Porque as pessoas costumam confundir quebra de máquinas com avaria de máquinas e equipamentos. Quebra de máquina, gente, ela ampara tudo que a gente exclui lá em condições gerais, ela ampara. Tô aqui colando de novo, porque sou filha de Deus e não decoro tudo. Tá aqui, ó.
Ela garante os danos materiais causados aos bens segurados de natureza súbita e imprevisível, decorrente de causas como defeito de fabricação de material, erro de projeto, erro de montagem, falta de habilidade, negligência, sabotagem, enfim, tudo que a gente exclui em condições gerais, a gente ampara aqui em quebra de máquinas. É uma cobertura que aqui internamente na mesa de subscrição, a gente vai analisar a atividade de risco, né? A gente vai ver as condições do risco, mas é uma cobertura que a gente não tem muita recusa, digamos assim, a gente não tem um nível alto. Mas ela é uma cobertura com uma taxa alta, ela é uma cobertura cara, em que a gente deixa de ser um pouco competitivo no mercado. E é uma cobertura que nenhuma congeneria oferece, né? Pouquíssimas, na verdade, não posso afirmar porque eu não tenho tanta certeza, mas é uma cobertura que poucas companhias trabalham, se trabalham com ela. Então, a gente deixa de ser competitivo, e aí quando você vai comparar, ele está comparando avaria de máquinas com quebra de máquinas, que não é a mesma coisa, né? Ou então aqui na Allianz, a gente está dando os dois, na outra só está dando uma parte. Então, avaliem bem a necessidade do cliente para a cobertura de quebra de máquinas, tá bom? Olha, uma pergunta aqui, deixa eu procurar aqui uma que eles acabaram de falar de centro automotivo, que a gente não cobre. Na verdade, a gente cobre, né, na cobertura de RC, guarda de veículos de terceiros. A gente vai cobrir o incêndio, o roubo, a colisão se tiver manobrista, mas a parte de acessórios ou o roubo parcial do veículo a gente não cobre. Então, por exemplo, entraram lá e roubaram só a roda ou o som do carro ou o step. Esse roubo parcial, esse roubo ou furto parcial, a gente não tem cobertura, tá? Só se roubar totalmente o veículo. Bora lá de quiz, quero saber quem tá ligadinho aqui. Coloca aí no PIR a sua resposta. Dentro de qual cobertura está amparado o evento de sinistro de perda e pagamento de aluguel? A, em danos elétricos. B, responsabilidade civil. C, incêndio e complementares. Quem estava ligadinho? Dentro de incêndio e complementares. É isso mesmo, gente. Então, dentro da nossa cobertura de incêndio, é que está amparado perda, pagamento de aluguel, mas não só perda, pagamento de aluguel. Ruptura de tubulação, demolição e desentulho, uma série de coberturas, uma série de eventos de sinistro está lá dentro de incêndio. E agora eu volto com vocês a apresentação para o Álvaro, para eu dar uma respirada. Álvaro, é contigo. Obrigado, Si. Parabéns aí. Show, assim, de energia e de aprendizado, e eu a cada dia admiro mais, assim, e aprendo com vocês também. Bom, a Si falou aí sobre o produto, sobre os limites do produto, deu essa dica aí do que pode ser cotado na ponta ou não. Ficaram lá na tela de prêmio, quando não apresenta o prêmio, vocês sabem que ou é porque ultrapassou os 40 milhões, ou porque tem alguma atividade que é restrita, não é comércio e serviço, ou porque contratou alguma cobertura também que é restrita. Tá? Então, são 3 travas ali que te dão a dica. Não se assustem se chegar na tela de prêmio e não apresentar o prêmio, é só inserir ali o pedido de cotação, tá? E o pedido vem para a gente. Assim comentou lá sobre o valor em risco, né? Então, para a gente compor o valor em risco, a gente precisa considerar prédio, né? As edificações, maquinismos móveis e utensílios. Então, é necessário que compõem ao VR todos esse conteúdo dentro do prédio mais edificação. Lembrando que terreno não entra na composição do valor em risco. No incêndio você não vai perder o terreno. Outra dica vocês têm algumas empresas que têm atividade, a produção é sazonal. Então, em alguns momentos, a empresa ela tem uma produção mais elevada, com isso ela vai ter mais estoque de matéria-prima ou mais estoque de produto acabado.
Então, tomem cuidado com essa flutuação do VR durante a vigência e tentem considerar sempre o pior cenário. Por quê? A gente não sabe quando vai acontecer o sinistro, em que mês vai acontecer o sinistro. E ali na frente a gente vai falar sobre a cláusula de rateio. Tá? Aqui a Isabela, a Isa, pra gente é a Isa aqui, conhece. A Isa, ela perguntou aqui se consegue contratar LMU único. Sim, Isa, a gente tem os 3 tipos aí de contratação: item único, multisituação e LMU único. Tá? O LMU único é só para riscos acima de 10 milhões e na ponta você só vai conseguir cotar até 30 itens. Passou de 30 itens, dá para fazer? Sim, é possível fazer aqui na companhia, só que aí a gente não usa esse fluxo de delegação que é a cotação na ponta. A gente volta lá para o cotações especiais. Aí vocês inserem lá o pedido no cotações especiais, com a planilha, com a carga massiva, indicando todos os itens, os VRs de cada item e os protecionais. Tem o multisituação também, são vários itens, porém cada item dentro desta apólice vai ter o seu desenho de cobertura. Né? Diferente do LM único, que você tem vários itens dentro da mesma apólice, porém um desenho de cobertura apenas para todos esses itens. E o item único, que é o que a Cia acabou de simular aí com vocês, é um item, um desenho de cobertura para esses itens. Isso, a forma de contratação. Então, aqui a gente fala sobre o rateio, né? A cobertura básica, lucros cessantes ou despesas fixas, ela incide em primeiro risco absoluto, em primeiro risco relativo, ou seja, incide sobre a cláusula de rateio. A gente vai explicar para vocês até de uma forma lúdica, assim, para facilitar o entendimento. Percebam que a gente está dizendo, esse é a extração do clausulado, tá, pessoal? Esse texto. Percebam que está escrito da seguinte forma: a companhia, né, responde pelos prejuízos cobertos até o limite máximo de indenização dessas coberturas, desde que o valor em risco declarado seja igual ou superior a 80% do valor em risco apurado. Né? O apurado seria no momento do sinistro. A gente não está falando 80% a relação de valor em risco com a importância assegurada da básica, e sim o VR declarado com o VR apurado no momento do sinistro. Isso é válido para cobertura básica, lucros cessantes e despesas fixas. As demais coberturas é tudo a primeiro risco absoluto, ou seja, não se aplica a cláusula de rateio. E também não se aplica a cláusula de rateio riscos com VR até 3 milhões de reais. Tá? Não se aplica nem na básica e nem nas demais coberturas. Aqui o desenho lúdico aí para facilitar o entendimento. Né? A gente tem do lado esquerdo aí uma situação, o segurado declarou um VR aí de 15 milhões, emitiu a apólice, durante a vigência dessa apólice ocorreu o sinistro. A companhia vai lá fazer a apuração dos prejuízos. E com isso também o valor em risco real da empresa. E a companhia identificou que a empresa não valia 15 milhões, e sim 25 milhões. Aplica-se a regrinha dos 80%, né? Passa a reguinha ali no valor em risco apurado, valor em risco real da empresa, identificou-se que ela valia 20 milhões e não os 15 que ela tinha. Aliás, identificou-se que ela tinha os 25 milhões e a reguinha fica ali nos 20 milhões. Os 15 milhões que a empresa declarou, está abaixo ou está acima desses 80% do valor em risco apurado? Está abaixo. Se ele está abaixo desse limite de 80%, ele entra na cláusula de rateio. Né? Ou seja, a grosso modo, o segurado participaria aí nesse caso, nessa diferença dos 15 que ele declarou para os 25 que realmente valia, 40%. Se o sinistro é de 1 milhão, 600 mil a companhia vai bancar e os outros 400 mil é a parte proporcional do segurado. É claro que há outras variáveis, né, durante a regulação do sinistro,
Mas, assim, a grosso modo, para facilitar o entendimento, é isso que ocorre. Tá? O erro comum é o segurado ele tem um valor em risco de 10 milhões e ele acha que ele deve usar esses 20%, essa margem que ele tem para poder flutuar esse VR durante a vigência. Como assim flutuar? Durante a vigência, ele tem 10 milhões naquele momento que está contratando o seguro. Mas durante a vigência, ele pode comprar um equipamento, ele pode fazer um investimento, né? E a companhia entende isso. A companhia entende que é difícil mensurar o valor em risco exato e também entende que durante a vigência o segurado vai ter uma flutuação do seu valor em risco. Então, essa margem de erro é um erro comum o pessoal utilizar ela para atenuar o prêmio, para reduzir o VR e com isso reduzir a taxa, mas é um erro assim, é um barato sai caro, tá? Não vale a pena, a diferença de taxa é mínima, tá? O que vai definir realmente o prêmio é você saber desenhar, especificar as ISs de cada cobertura, tá? Por enquanto, vocês só estão falando para a companhia o seguinte, ó, minha atividade é essa e minha exposição é essa. É 15 milhões, ou é 10 milhões, ou é 20 milhões, ou é 5 milhões. Tá? E a gente atua dentro dessa exposição que foi declarada. Do lado direito, a gente tem uma situação anormal, né? A correta. Ele declarou lá 21 milhões de VR, durante a vigência houve o sinistro, a companhia vai lá fazer a apuração do sinistro, apura o VR real daquela empresa e passa a reguinha ali dos 80%. Os 80% dos 25 milhões é 20 milhões. O que ele declarou, está abaixo ou está acima dos 20 milhões? Está acima. Ou seja, de 20 milhões para cima ele não entra no rateio. Tá? Então, deixa essa margem de flutuação de 20% para o segurado. Né? Expliquem para ele o conceito da cláusula de rateio, para que ele não queira assim, meu risco vale 10 milhões, eu preciso de 10 milhões para reconstruir a empresa, mas como tem esses 20%, declara 8% para reduzir o prêmio. Só que ele ficou ali em cima da linha. Qualquer diferença de VR que ele tiver ali durante a vigência e houver um sinistro, ele perdeu essa margem de segurança que ele tinha para não entrar na cláusula de rateio. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Se quiser, pode ir colocando perguntas aí que a gente já vai respondendo. Classe construtiva, agora vai bombar o chat, né, porque a gente vai falar de isopainel. Mas eu vou tentar assim ser bem sucinto assim e prático para que não haja muitas dúvidas, tá? A companhia ela entende que há dois tipos de construção: combustível e incombustível. No empresa PME, falando aí de classe combustível, no empresa PME, riscos até 10 milhões, a gente tem uma margem de aceitação, sem análise, sem interferência do subscritor, de até 25%. Tá? Sem interferência, assim, desculpa se essa margem de aceitação, é claro que ela depende da atividade, da carga de incêndio envolvida, ela depende de alguns fatores, dos protecionais, da gestão de risco da empresa, a gestão de manutenção da empresa, mas é possível aceitar isopainel na companhia, sim. Riscos até 10 milhões, 25%, e nos riscos acima de 10 milhões, 10%. Tá? Tem uma diferencinha aí. Mas como aconteceria isso de ter 10% só? Muitas empresas, às vezes, eles fazem uma extensão, fazem uma parte de escritório, algum ambiente ali que precisa de um ambiente climatizado, eles acabam construindo só aquele setor com essa cobertura de isopainel. Então, se essa cobertura não ultrapassar a metragem quadrada em relação à área total construída, 25% ou 10%, vocês não vão ter dificuldade de colocar esse risco na companhia, tá bom?
Algumas situações, principalmente nos riscos acima de 10 milhões, que a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade em estar olhando o tipo de isopainel, o tipo de atividade, os protecionais e conseguir exceder um pouquinho esses 10% aí, tá? Mas não é foco da companhia, porém há algumas ocasiões que é preciso analisar o contexto geral, né? Não só a existência do isopainel ou não. Aqui é um exemplo, né, do que é o isopainel, tá? Ela é uma telha aí com recheio isolante. Eu comentei de manhã com o pessoal da turma da manhã, o isopainel ele não é ruim, tá, para construção. Os arquitetos, os engenheiros indicam muito isso, dependendo da atividade, dependendo da ocasião, porque ele tem suas qualidades. É um isolante térmico, é um isolante acústico, né, ele é autoestruturante. Então, o mercado da construção civil não vai deixar de usar esse tipo de material, tá? A dificuldade da seguradora no caso de um incêndio, que seria local, alguma situação que poderia ser facilmente controlada, o isopainel ele acaba aumentando a perda máxima da empresa. O que era para ser um incêndio local acaba se espalhando pelo prédio todo. Essa é a dificuldade da companhia com esses materiais que são combustíveis. Porém, há alguns tipos de isopainéis que são combustíveis e outros que são incombustíveis. Aqui tem os 3 exemplos aqui, os mais comuns que você encontra no mercado e o pessoal utiliza bastante, que é o isopor, né? Tá invertido aqui as letras, mas o EPS lá embaixo é o isopor. O PIR, o XPS, que não é isopor, mas é uma espuma também combustível. Tem alguns fabricantes aí do EPS que estão adicionando um aditivo que retarda chamas, tá? Porém, esse laudo que eles enviam junto no segurado, na venda, né, desse telhado, confirma que ele tem esse retardo, tá, de combustibilidade, porém é no ensaio, né, em laboratório. A gente sabe que no incêndio de grande proporção a temperatura derrete até as vigas que tem no prédio. Nesses 3 tipos, a gente fica naqueles 25% ou os 10% para riscos acima de 10 milhões. Tá? É possível aceitar mesmo sendo de materiais combustíveis. E há esses 2 tipos incombustíveis que são de lã de vidro, lã de rocha, tá? Ou lã mineral. Esses materiais podem ser de 100% do risco com esse tipo de material. A gente considera que são materiais incombustíveis e que não vai afetar o segurado no caso aí de um incêndio de grande proporção, né? Não vai piorar o risco. Tá? Então, esses a gente aceita até 100% do risco com esse tipo de material. Porém, é um pouco mais difícil a gente encontrar porque são materiais mais caros, né? Não é todo segurado que durante a construção do prédio ou uma reforma acaba investindo nesse tipo de material. Mas aqueles que já tiveram dificuldade de aceitação de seguro por conta do isopainel, acaba valendo a pena fazer esse investimento. Eles vão ter mais facilidade de aceitação nas companhias, que é uma restrição geral no mercado, né? Não é só Aliança. E o prêmio também, eles vão ter uma atenuação do prêmio aí, porque ele é considerado um material incombustível. Pediram para você voltar um pouquinho para falar um pouquinho mais sobre isopainel. Tá, vamos lá. Não perguntaram nada especificamente, só pediram para voltar um pouquinho nesse tema, só para ficar mais claro. Quando a gente fala de isopainel, hoje no Grupo Aliança, isopainel é um material que ele é restrito, ele não é bem visto pelo grupo, vamos dizer assim. Então, hoje, para telhas 100% metálicas, daqueles materiais combustíveis em que a gente falou, até 10 milhões a gente não tem aceitação,
O Álvaro contou aí para vocês que acima de 10 milhões eles vão analisar o tipo de recheio, quais os sistemas protecionais, vão submeter aí a análise do grupo, enfim, toda essa parte. Então a gente tem aqui, né? Então o que é o isopanel? Ele é quando você tem uma placa metálica, outra placa metálica e no meio um tipo de recheio, tá? A gente chama isso de isopainel. E aí a gente divide em 2 grupos de isopainel. O isopainel combustível, que ele é composto do EPS, essa sigla, né? Vamos falar a sigla que é mais fácil. O XPS, o PIR e o PUR. Esses materiais, eles são combustíveis. Então, telhas, 100%, o local tem 100% dessas telhas. Em algum desses materiais, até 10 milhões, a gente não tem aceitação, tá? Acima de 10 milhões, logo de cara, eles vão recusar esse risco também. E aí, né, Álvaro? Bateu aí 100% metálico, isopainel, material combustível, eles também vão recusar. E aí, claro, há uma aceitação especial, e aí eles vão pedir essa aceitação especial para o grupo, vão analisar qual o tipo de, qual desses recheios que quais os sistemas protecionais. Aí, toda uma aceitação especial. Essa aceitação especial a gente não consegue fazer aqui abaixo de 10 milhões, tá? Porque aqui é massificados, então a gente trabalha em massa. Lá, como são riscos, grandes riscos, né, eles já conseguem dar uma atenção especial e vão analisar melhor esses casos. Mas, gente, é muito difícil a gente conseguir aceitação, porque ele vai precisar do Splinker, ele vai precisar do hidrante, ele vai precisar da brigada formalizada, ele vai precisar do alarme de incêndio, ele vai precisar de todos os laudos de manutenção, de todos os equipamentos e de todos lá da ANR, então geradores, compressores, transformadores, todos esses laudos de manutenção ele vai precisar. Então ele vai precisar de uma série de coisas que provavelmente o local de risco não possua, tá? Então por isso é muito difícil a aceitação. Agora, quando a gente fala desse tipo de isopainel incombustível, que é a lã de rocha e a lã de vidro, a gente tem aceitação normal. O problema é que ele precisa provar para a gente que o local é composto desse tipo de isopainel, que lá eu tenho a lã de rocha, a lã mineral, ou a lã de pedra, ou a lã de vidro. Então, se ele falar para mim, Simone, eu tenho um risco, eu tenho lá uma concessionária de 10 milhões e ela é de lã de rocha. Eu vou falar, ótimo, só que eu preciso de um laudo técnico de que aquele lugar é de lã de rocha, tá? A Allianz, ela não fornece esse tipo de laudo e muitas vezes o nosso prestador não vai conseguir olhar que tipo de recheio que é esse isopainel. Então, quem tem que provar para a gente que esse isopainel é incombustível é o segurado através de laudo de engenharia ou a nota fiscal do telhado, enfim, toda essa parte. Quiz. Quem tá ligadinho, quero ver agora mais de 1.000 pessoas na sala. Quero saber quem é que tá aqui com a gente desde o começo, ligadinho, prestando atenção em tudo que a gente tá falando. Fazemos LM único para todos os riscos, para VR acima de 5 milhões ou apenas para riscos de 10 milhões? Coloca agora no chat aí pra gente a sua resposta. Eles acertaram, Gi? Mostra pra gente. Prestaram atenção em tudo que o Álvaro disse. Estão aqui ligadinho com a gente. Muito obrigada pela presença, se você ficou até agora. Ou se você está chegando agora, meu nome é Simone Tcheca, a gente está fazendo uma apresentação top de empresarial aqui para vocês. Bora de dica de enquadramento, já tinha bastante gente perguntando aqui de aceitação e enquadramento no chat. E a gente vai falar um pouquinho agora. O que eu quero trazer antes de aceitação, que a gente teve muita pergunta de aceitação, gente. A dica que eu dou para aceitação é: façam uma cotação no Allianz-Net. Se não tiver aceitação, o sistema já de cara vai falar que o risco é proibido e que vocês não podem seguir com a cotação. Se for uma atividade de risco da análise da matriz, ele vai aparecer lá, solicitar pedido de cotação. Se for uma atividade 100% aceita, no final você tem seu custo, já pode fechar, negociar, transmitir, emitir, ganhar sua comissão e tá aí tranquilo você e seu cliente. Combinado? Então, a aceitação, eu vou trazer aqui alguma coisa de aceitação, mas para ter certeza da aceitação,
entra lá no AliasNet, no EPAC, coloca a atividade e o próprio sistema já vai contar para você se tem aceitação ou não, tá bom? Então, quando a gente fala de enquadramento, gente, eu sei que é bem complexo, eu sei que é difícil. A gente aqui, às vezes, tem que se reunir para discutir alguma atividade de risco, onde a gente coloca, como que vai fazer, enfim. Sabemos que não é algo fácil. Mas eu quero trazer aqui para vocês o conceito, que vai ajudar vocês na linha de raciocínio. Então, toda vez que um estabelecimento ele tiver algum tipo de processo, tiver manuseio, tiver manutenção, tiver oficina, tiver fabricação, tiver indústria, ele vai ficar lá em fábrica, indústria e oficina. E aí vai ser de acordo com a atividade exercida no local. E como que eu sei, gente? É de acordo com a matéria-prima, o processo e o produto final. Então, qual que é a matéria-prima dele? Qual que é o processo? É um processo de solda, de corte, de fusão, enfim. Qual que é o processo dele? É a quente, é a frio? E qual é o produto final? Então, por exemplo, se é plástico, fábrica de artigos plásticos. Se é metal, fábrica de artigos de metal. Se é calçados, fábrica de calçados. E assim por diante. Então, a gente precisa entender, para enquadrar, qual é a matéria-prima, o processo e o produto final. Simone, eu tô aqui em dúvida, preciso de enquadramento. Como que eu faço? Sempre acione o seu account, tá? O nosso contato aqui na Matriz com vocês é só assim, em treinamento. Quem é o meio de comercial de vocês é o account, é a sua filial, é o seu gerente. Então, contate seu gerente. Ele vai saber responder. Se ele não souber, ele vai demandar para a gente aqui na Matriz e a gente vai responder para vocês. Então, quanto mais informações vocês mandarem referente à matéria-prima, o processo, o produto final, sistemas protecionais contra incêndio, porque dependendo da atividade, a gente só vai ter aceitação se ele tiver o sistema protecional adequado. Então, manda bem completinho de informações para a gente não ter que devolver para vocês com mais perguntas, tá bom? E já rolou aqui no chat a pergunta, né? Se a gente aceita lojas e comércios em container. Aqui a gente optou por colocar para vocês que a gente não tem aceitação para container. Porém, se esse risco não for de material combustível, conforme o Álvaro acabou de falar para vocês, não for de isopainel, né, não tiver um recheio combustível, manda para a gente que a gente vai analisar esse risco, tá bom? A gente vai verificar a aceitação. Eu tenho lá um container 100% metálico de aço cortem, a gente vai ter aceitação, tá bom? Então, manda para o seu account, ele vai demandar aqui para a gente, por favor. Depósitos. A gente recebe bastante pergunta aqui sobre esse enquadramento. Então, toda vez que eu não tiver venda direta e eu tiver armazenamento de mercadoria, eu enquadro como depósito. E aí entram também distribuidores, a venda atacado, né? Então, se eu não consigo chegar lá na porta e comprar um item, é uma venda atacado, ele vai entrar como depósito. Os famosos e-commerce, né? Ou as vendas online. Então, imaginem que eu faço uma venda online e eu tenho lá o depósito de roupa dessa venda online, vai entrar como depósito, tá bom? Eu tive uma pergunta esses dias. É um escritório. Como foi? Eu já dou risada, porque é um escritório, mas ele também armazena. Então, gente, não é um escritório, tá bom? Se vem seguidinho da palavra mais, não é. Então, se eu tenho armazenamento de mercadorias, não é escritório, tá bom? Vai entrar como depósito. Simone, mas qual depósito, Simone? Não sei que depósito que é. Calma. É de acordo com o que ele está armazenando lá. Se é de plástico, plástico. Se é metal, metal. Se é... Entenderam? Então, o enquadramento é de acordo com o que ele armazena no local. Edifício desocupado, ele tem que estar 100% desocupado, tá bom? A gente só não vai considerar o que for embutido. Então, às vezes, tem móveis embutidos que ele não vai retirar para alugar o imóvel. Então, não tem problema nenhum. A gente considera o que a gente não tem aceitação por exemplo, aquela fábrica parada, aquele restaurante que está parado e está lá todos os maquinários, as mesas. Enfim, não tem para aceitar como desocupado, ele tem que estar 100% desocupado. Mais uma vez, quando a gente fala de escritório, né, quando é aquele escritório, né, então ele tem aquele material de apoio, aquela ferramenta, ele também vai entrar como depósito. Então, aqui um exemplo, né, é um escritório de jardinagem. Então, você tem lá o escritório
em que ele faz o atendimento do cliente dele e tal, mas ele vai guardar lá o carrinho de mão, ele vai guardar lá a pá, as sementes, enfim, aí já deixa de ser escritório e passa a ser o depósito, e aí nesse caso a gente traz aqui como depósito de máquinas e implementos agrícolas. Lojas e comércio, então são lojas e comércio, loja de roupa, loja de calçado, o açougue, enfim, todas essas atividades. E aí, essas atividades, gente, quando eu falo de loja, a gente permite o depósito. Você não vai lá comprar o sapato? E aí, quando você chega lá para comprar o sapato, pede seu número, ele não vai lá no estoque buscar a mercadoria? Não tem problema nenhum. O que a gente só não aceita, por exemplo, imaginem assim, ele tem lá o depósito, que aqui, esse depósito não é só para atender aquela loja. É para atender todas as lojas do segurado. Aí não, né, gente? Aí a gente não tem como manter como loja, a gente vai jogar para o mais agravado, que é o depósito. Continuando aqui em enquadramento, a aceitação. A gente tem, sim, a gente recebe muito essa pergunta, gente, se a gente tem aceitação para quiosque em shopping, aeroporto, rodoviária, enfim. Nós temos, sim, aceitação para esse tipo de risco, tá bom? Só que é muito importante falar, em primeiro lugar, que eles estejam localizados efetivamente dentro dos shoppings, aeroportos e rodoviárias, tá? A gente não tem aceitação para quiosque em rua, quiosque dentro do supermercado, não temos. Ele tem que estar dentro do shopping, aeroporto ou rodoviária, e aí a atividade de risco, o enquadramento é de acordo com o que ele realiza no local. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, né? Por exemplo, o quiosque do pão de queijo como bar-restaurante, o quiosque do boticário como perfumaria, quiosque de celular como loja de aparelhos telefônicos, quiosque de bijuteria como lojas de bijuterias. A gente também não tem aceitação para food truck, tá bom? Mas ele é fixo, Simone, ele não sai do local, ele entrou lá dentro do shopping e não sai. Gente, tem roda, não posso fazer aqui dentro do empresarial, tá bom? Arranca a roda dele que a gente faz aqui. Mas se tiver roda, a gente não pode aceitar. Outra dúvida que a gente recebe bastante, eu quis trazer aqui para vocês, é a respeito de hospitais. Simone, a gente tem aceitação para hospital? Sim, nós temos aceitação para hospital. Simone, mas eu não sei se eu deixo em hospital, se eu deixo em clínica, se eu deixo em consultórios, se eu deixo em consultórios. Como que eu sei se ele é um hospital? Então, aqui a gente trouxe uma definição, né, para o hospital. O hospital, ele tem aquele funcionamento 24 horas, né? Ele tem aquele leito de internação, ele fica lá funcionando, ele tem o pronto-socorro, CTI, centro cirúrgico, enfim, ele tem algumas operações em que um consultório a gente não tem. Então, um consultório que realiza pequenos procedimentos, então a gente sabe hoje, né, que uma clínica de estética lá, você tem pequenos procedimentos, né, ele vai fazer ali aquela mini operação dentro dessa clínica, não tem problema nenhum, porque ele faz aquela operação e já sai, vai embora, ele não fica lá, ele não passa a noite dentro daquele local. Então, pode deixar ainda como clínica, como consultório, tá bom? Não tem problema nenhum. Falando agora um pouquinho de centros comerciais, a gente recebe também bastante perguntas sobre centros comerciais. Então, se eu tenho um único proprietário de prédio e eu vou fazer uma cobertura apenas para prédio, com mais de uma atividade de risco, a gente pode enquadrar aqui como centros comerciais. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem hoje é esse aqui do meio, né? Então, imaginem assim. Esse exemplo, essa foto aqui do meio, então imagina que eu, Simone, rica, eu gosto de jogar esse exemplo de risco, de que eu sou rica aí para o universo, porque aí eu vou falando, a gente já vai profetizando, né? O universo já vai entendendo e já vai acontecendo. Então eu, rica, comprei um terreno e construí ali, né, um prédio em que eu fiz ali na parte do térreo, né? Bem essa foto do meio aqui embaixo, eu fiz ali uma padaria, um açougue, né? Ou então eu fiz algumas áreas comerciais que vão ser alugadas. E na parte de cima eu fiz consultórios, escritórios, ou até residencial mesmo, não tem problema nenhum. E aí eu quero alugar, né, todo esse prédio, né, para algumas pessoas, né, para alguns profissionais. E eu sou dona desse prédio, eu posso fazer o seguro aqui na Aliança, né, como centros comerciais. Ou até eu tenho ele 100% ali, né, comercial, com a padaria, com o açougue, enfim, com essas atividades, né,
está amparado aqui como centros comerciais. É importante falar que é sempre cobertura só para prédio, porque os terceiros estão alugando, né, gente? A gente não pode garantir os bens de terceiro, tá? Então, só o prédio do proprietário. E, gente, essa primeira foto aí do lado direito, não temos aceitação de jeito nenhum para a galeria de box, para esses boxes, né? Então, a gente não tem aceitação para esse tipo de risco, tá bom? A gente não trouxe na apresentação, mas acho bacana falar para vocês um pouquinho sobre placas fotovoltaicas, placas solares. Bru, posso te chamar para falar um pouquinho para eu descansar de placa solar? Só para eu dar uma respirada aqui e beber uma água? Pode sim. Obrigada, Bru. Imagina. Hoje a gente tem seguro, tem amparo, né? Tem cobertura para as placas solares, em qualquer cobertura. Então, tem cobertura em incêndio, tem cobertura em dano elétrico, tem cobertura em roubo, tem cobertura em vendaval, desde que devidamente instalada, tá? Então, a placa solar, ela precisa estar instalada. Instalação, a pessoa está lá instalando a placa solar. Tem cobertura? Não, porque aí, na verdade, quem precisa amparar, segurar isso para você é a pessoa que está instalando ali a placa, tá? O que a gente não tem cobertura de placa solar? Apenas o congelamento da placa solar, só. O resto a gente ampara as placas solares em todas as coberturas contratadas. Por que a gente não tem congelamento? Porque congelamento não é um risco coberto, tá? A gente não tem nenhuma cobertura de congelamento. Então, como ela não é um risco coberto, a gente não tem amparo. O resto tá tudo amparado ali. Se perguntarem de placa solar, a Aliança dá cobertura para placa solar? Sim, todas as coberturas contratadas, tá bom? Perfeito, Bru. Acho importante ressaltar que, em condições gerais, a gente não existe a cobertura. Então, vocês viram que eu mostrei todas as coberturas que a gente tem em apólice, e ali não tem lugar nenhum escrito placa solar. Então, não existe a cobertura específica para placa solar. Então, ela é um equipamento como qualquer outro, né? Da atividade ali do segurado, e vai estar amparado nas coberturas contratadas. Então, deu um dano elétrico, está amparado em dano elétrico. Deu um vendaval, está amparado em vendaval. Roubou, está amparado em roubo. Então, é decorrente do evento que está contratado na apólice, tá bom? Simone, vamos falar aqui. A instalação, ela pode ser em cima do telhado, pode ser no chão, tá? Ela pode ser fixa no telhado, no chão, não tem problema. Perguntaram aqui se tem aceitação no chão, no solo. Perfeito, ela só precisa estar instalada e fixada, tá? É muito importante que ela esteja instalada e fixada dentro do terreno segurado. Ô Álvaro, eles estão perguntando de placa solar no RD. Se cobre congelamento. Vende aí, Álvaro, vende aí o seu produto. A gente considera assim, tem dois tipos de placa solar, né? Tem a placa solar, a placa fotovoltaica, que é para geração de energia, e tem a placa solar, que é para o aquecimento de água, né? Pelo que entendi, a pergunta aqui foi sobre a fotovoltaica. No RD Equipamentos, a gente tem também um amparo para a placa fotovoltaica, ou só para a placa, ou só para o inversor, né? Ou para o kit completo. O kit completo é a placa, o suporte, o cabeamento e o inversor. Isso faz todo o conjunto para que se funcione um kit de geração de energia. Tá? No RD nós temos esses 3 enquadramentos. Tem uma série de coberturas dentro do RD, é um pouco mais amplo assim do que se tivesse somente dentro do empresarial. Porém, o congelamento também é excluído, tá? Mas os demais incêndio, as demais coberturas estão todas amparadas, os que realmente precisa. É necessário, né, verificar o seguinte: uma coisa é a atividade da empresa, se é uma fábrica de artigos metálicos e ter a placa fotovoltaica em cima dela para geração de energia, e eles gerar para si próprio. E outra coisa é a atividade do segurado ser geração de energia, realmente.
Ou seja, ele tem uma empresa que a atividade principal é gerar energia. Ele tem uma fazenda fotovoltaica. Isso não cabe dentro de um RD Equipamentos, ou mesmo de um empresarial. É mais seguro buscar um produto específico de riscos nomeados ou riscos operacionais, que não deixa de ser um property, mas vai ter um amparo melhor. Perfeito. Falando aqui um pouquinho do quadro de analogia, a gente tem aqui, né? Agência de turismo, corretor de seguros, corretora de imóveis, advocacia, contabilidade, cartórios, dentro de escritório, tá? Aqui a gente tem 2 enquadramentos para escritório, um deles é escritório no térreo ou primeiro andar, escritório segundo andar ou superior. Então aqui a dica é considerar a partir de. Então, por exemplo, se eu tenho lá um escritório que ele está ocupando o térreo, o primeiro andar e o segundo andar, onde eu coloco? No térreo, né, que é o mais agravado. Então, eu vou colocar a partir do térreo. Ah, Simone, ele está a partir do segundo andar. Aí eu coloco escritório, segundo andar ou superior. Bares, restaurantes, lanchonetes, cafés, sorveterias, casas de açaí, todas essas atividades estão contempladas aqui dentro de bar, lanchonete e restaurante. Padarias, confeitarias, loja de bolos, docerias, lojas de pães, estão aqui dentro de padarias e confeitarias. Academias de todos os tipos, gente. Pilates, yoga, natação, dança, luta. Tá tudo aqui dentro de academia de ginástica. E quando eu falo de centro automotivo, eu englobo todas essas atividades. Olha, oficinas mecânicas de funilaria, troca de óleo, troca de pneus, manutenção de veículos, motos e caminhões, tá bom? Quando a gente fala de veículo, teve bastante pergunta aí no chat. Quando a gente fala de veículo, são todos os tipos de veículo, considerando motos, carros e caminhões, tá bom? Lojas de automóveis, então a gente tem aí a loja de automóvel, é outro exemplo que é bem regionalizado, né? Em alguns lugares, venda de automóveis é chamado de garagem, né? Então, aqui a gente chama a loja de automóveis como loja de automóveis, tá bom? Então, se tem a venda do veículo, ela é loja de automóvel. E aí é moto, carro, caminhão, tá aqui em loja de automóvel e não é concessionária, então ela é multimarca, né? Ela vende ali vários tipos de marca, os usados, novos, enfim, mas de várias marcas. Agora, se ele possui bandeira, ele tem lá a bandeira de concessionária autorizada, ele entra dentro de concessionária autorizada e a gente tem concessionária de moto, carro, caminhão e a exclusiva de equipamentos agrícolas, que é uma ocupação exclusiva. Bora de quiz? Bora de quiz, bora de quiz, bora de quiz! Como devem ser enquadrados locais com venda online e depósito? Quem prestou atenção nessa, gente? Responde aí para mim, todo mundo no chat. Deixa eu olhar aqui quem está respondendo. Será que eles acertaram, Gi? Isso mesmo, depósito, muito bom. Todo mundo ligadinho, fico feliz. Gente, eu vi uma pergunta aqui também rolando no chat sobre percentual de isopainel. Eu vou falar rapidinho, o Álvaro já falou lá em cima, mas eu vou falar rapidinho, porque senão a gente vai atrasar muito o treinamento e a Cris tá lá cachibata, e depois vocês vão me avaliar mal no final, falando que eu falei demais. Falar assim, essa japonesa falou demais, não gostei da apresentação. Então, eu vou falar rapidinho, tá? Quando a gente fala de isopainel, tem a diferença entre combustível e incombustível. Então, aqui a gente considera incombustível o combustível. Dentro do empresarial PME até 10 milhões, a gente aceita até 25% de material combustível na construção como um todo. Pode ser no telhado, pode ser na parede, entendeu? No tipo de construção, na estrutura do imóvel, até 25%, a gente aceita como incombustível. Acima de 10 milhões, é considerado lá só até 10% como incombustível, tá bom? E aí entra essa questão do isopainel, do percentual, se vai ser se ele é incombustível ou combustível, tá bom? Só achei importante responder aqui, porque falaram, o Álvaro falou que aceita, a Simone falou que não aceita, não. Entra aí dentro dessa coisa do incombustível e combustível e dentro do percentual, tá? Vamos falar de bloqueio. Oi. Se antes de você entrar aí nos bloqueios, só ajudando o pessoal, porque eu vi coincidentemente aqui, quase que na sequência, 2 perguntas sobre lojas de embarcação.
E aí vocês podem, depois que botar a pergunta, também na abinha do lado, minhas perguntas, para ver se ela já foi respondida. E aí você não fica perdido ali no chat com as perguntas das outras pessoas, tá? Só uma dica. Segue aí, Ciro. Perfeito, Cris, muito bom. Olha, essa dica eu não conhecia, hein? Falando um pouquinho dos bloqueios da proposta, né, no geral, a gente vai falar agora dos bloqueios de inspeção de risco. Então, quando eu falei para vocês lá da transmissão, no ato que vocês transmitem a proposta, que vocês fecham, colocam a forma de pagamento, passa todas as telas que geram um número de proposta, você pode ter uma emissão automática. Um exemplo, uma academia de ginástica. A gente só inspeciona acima de 5 milhões. Olha só, então, se você transmitir lá uma proposta de 4.999.000, você vai transmitir, já vai emitir, não vai gerar nenhum bloqueio, tá bom? Então, mas Simone, eu quero saber se gerou bloqueio de inspeção ou não. É só olhar lá, quando você termina de transmitir, ele aparece qual o bloqueio que foi gerado naquela proposta, aparece o código do bloqueio e a descrição do bloqueio, tá? E falando um pouquinho de inspeção, se precisar de inspeção, ele pode gerar ou o 714, né, que é o aguardando a inspeção, ou o 2279, que é o reaproveitamento de inspeção, caso tenha uma inspeção válida na companhia. A inspeção tem validade de 3 anos e ela é analisada por um subscritor de risco, tá? Somos nós, subscritores, que analisamos os bloqueios de inspeção. Ele pode, do 714, virar um 1701, que aí é um outro bloqueio que vai ser analisado aqui pelo subscritor. A validade do laudo é de 3 anos, porém, a gente pode também pedir para algumas atividades de risco alguma inspeção fora desse prazo, considerando aí o tipo de risco, tá bom? Falando de bloqueio da proposta, a gente tem o 8002, então ele é um bloqueio que ele segura outros bloqueios, né? Então, a descrição dele é exatamente essa, existem outros bloqueios, e quando os demais bloqueios são liberados, ele é liberado automaticamente. O bloqueio 8027, que é a consulta de RNS, esse bloqueio de consulta de RNS, então é uma consulta que a gente faz na sinistralidade do risco no ato de cotação. Porém, se o site está fora, ele vai gerar esse bloqueio que vai ser analisado depois pela mesa de subscrição. Cebolinha ataca de tanto que eu falo. E aí a proposta pode sim ser recusada por esse bloqueio depois, tá? E o 8004, que é a proposta física assinada apenas para riscos acima de 10 milhões, tá? Não tem 8004 para riscos abaixo de 10 milhões. E o 8030, que é quando você faz lá a solicitação de cotação, que gera o fluxo de cotação, que gera o 88, então gera esse bloqueio também. Aqui eu quero trazer algumas notas úteis para vocês utilizarem aí no dia a dia de vocês, né? Se vocês precisarem vincular algum lado de inspeção, a inspeção foi realizada em outra proposta, aí você transmitiu e viu que gerou de novo ali o 714, você pode pedir a vinculação através dos 417. Você pode pedir para transformar a inspeção de digital para presencial. Só que aqui, gente, quando a gente transforma essa inspeção, quando eu tiro ela da digital para presencial, sai completamente do fluxo. Então, a gente pode perder prazo. Eu não recomendo, tá? Então, utilizem o digital e só façam a presencial se for realmente imprescindível para o segurado, para o fechamento daquele negócio. E aí, a dica que eu dou é, precisa da presencial? Transmitiu a proposta, já insere a nota, porque é uma ação manual e aí o quanto antes o pessoal aí do agendamento do back-office vai atuar. E se você precisar retornar com dados de contato da inspeção, a nota é a 535, tá? Quem cuida de toda essa parte de agendamento de inspeção é o agendamento de gestão operacional @allianz.com.br. Mas a dica que eu dou, gente, é não adianta ficar enchendo a caixa deles de e-mail, tá? Vocês têm que colocar as notas na ficha de gestão, é o meio de comunicação mais rápido e fácil da companhia, é através das notas pela ficha de gestão. Aqui a gente tem também a 128, né, que é o documento pendente, então vocês podem indexar, né, um documento que estava pendente, uma solicitação, através dessa nota. A 456, que é a recusa da proposta transmitida, né, então você transmitiu uma proposta, precisa recusar. E a 107, que é a emissão manual. Quem atua nessas notas é o back-office, o agendamento
de inspeção. Importante falar, gente, que a emissão manual só faça a emissão manual com a autorização do seu account, do seu comercial, tá bom? Não saiam pedindo emissão manual. Gente, outro ponto importante, emissão manual não é liberação de bloqueio, tá? Não é a proposta transmitida lá e você coloca emissão manual que ela vai ser emitida. A emissão manual, ela é a transmissão da cotação. Por isso que você precisa pedir autorização aí pro seu comercial. Bora de mais um quiz, meu Deus do céu. Simone, para de falar, você não para de falar. Calma, tá acabando, gente. Quem analisa os bloqueios de inspeção da proposta de risco? A, o agendamento. B, o subscritor. Ou C, o back-office. Quem sabe essa? Quem tá respondendo aqui no chat? Quem acertou, Gi? Será que eles acertaram? É o subscritor de risco. A maioria acertou aí. Parabéns, muito obrigada por estar prestando atenção aqui em tudo que eu estou falando para vocês. E a gente traz aqui também para vocês o painel de aviso do corretor, né? Então, essa é uma ferramenta que está disponível para vocês lá dentro do EPAC, né? Dentro do AllianzNet, onde vocês conseguem consultar as apólices canceladas, apólices a renovar, as emissões pendentes, então todos os status de proposta, enfim, tudo aqui através do aviso do corretor. Então, ali eu só cliquei nas recusadas, então você clicando na recusada, você consegue visualizar, né, a ficha de gestão, e aí todo o histórico da ficha de gestão, né? Então, para entender o que aconteceu com aquele risco, então aqui um exemplo de ficha de gestão. Então, você consegue acompanhar aqui o status do sinistro, a proposta transmitida, se ela foi emitida ou não foi emitida, qualquer informação através ali da ficha de gestão do cliente, vocês conseguem acompanhar. E referente àquelas notas que a gente passou anteriormente, vocês podem inserir ali, né, através do modelo, e aí insere o modelo e grava no final, ou através ali, né, da indexação, anexar documentos, né, do modelo descrição, também inserindo, escolhendo o arquivo e salvando. Então, trazendo aqui um pouco dos nossos diferenciais, a gente já falou bastante, mas eu acho importante ressaltar, então a gente tem o RC especial, tá na próxima tela, eu já trago para vocês, a opção da contratação de valor de novo, né, lembrando que são para riscos até 10 milhões. Gente, assistência 24 horas, sem cobrança adicional e com contratação automática. Todas as apólices full, automático, com LMGA até 10 milhões, tem assistência 24 horas, automático, sem cobrança de prêmio, sem contratação. Show! Dá uma olhadinha quando emitir sua apólice se saiu lá, tá, gente? Lembrando que são para riscos empresariais PME até 10 milhões, tá? Desconto CAP nas cotações, então você consegue lá incluir o desconto CAP, agravar sua cotação se for preciso. O desconto CAP até 10 milhões vocês conseguem inserir até 20% de desconto. Isso mesmo, gente. Acima de 10 milhões é de acordo aí com o seu cadastro, atividade de risco, se a cotação foi apresentada pelo subscritor ou não. Coberturas mais amplas, gente. Você contrata incêndio, tem ruptura de tanques, derrame de sprinkler. Não, só aqui na Allianz, né? Você contrata roubo, tem roubo de valores. Meu Deus do céu! Maior garantia para você e para o seu cliente. E emissão automática para alguns riscos, como eu dei aqui alguns exemplos. Falando um pouquinho aqui dos nossos RCs que a gente tem de diferentes, nós temos o de hospedagem de ensino, gente. Olha, no de hospedagem, por exemplo, amparamos as atividades desenvolvidas no local, fornecimento de comida, excursões turísticas, no estabelecimento de ensino também, gente, olha lá, aquela excursão turística está amparado aqui. Lá no bar, restaurante, fornecimento de alimento. Então, na Cabelo Leila, temos acidentes, olha, tá amparados acidentes relacionados à utilização de navalha, gente, utilização de alicate, queimadura de pele, queimou a orelha do cliente lá com a chapinha. Deus me livre e guarde, né, gente? Espero que ninguém queime a orelha de ninguém. Mas vai estar amparado aqui. Então, o que eu quero trazer aqui dos nossos RCs? Consulte o nosso manual, as nossas condições gerais. Tem muita cobertura, muita coisa. Eu não tinha como trazer aqui, gente, senão esse treinamento a gente ia ficar o dia inteiro e vocês não iam me aguentar, como eu já sei que vocês não estão me aguentando. Então, é muita informação, muita coisa. Dá uma olhadinha lá no manual, consulta, conversa com o seu account se você tiver dúvida, tá bom? Que aí ele vai te ajudar aí na dúvida que você tiver.
Aqui, ao contrário do que a gente fala lá da falha profissional, para algumas atividades aqui, para essas atividades específicas, tem a cobertura da falha profissional, né? E na drogaria, na farmácia. Gente, no pet shop, se o animalzinho fugir, olha, essa responsabilidade está aqui também, tá? Então, algum dano corporal na academia. Então, falando um pouquinho da nossa assistência, como eu disse anteriormente, assistência, né? Automática, full, sem cobrança de prêmio, sem contratação de cláusula no empresarial PME para riscos até 10 milhões, com abertura de porta, limpeza, porteiro substituto, check-up empresarial. Gente, com limpeza de ar-condicionado com 2 utilizações. Bora de quiz. Assistência... Ai, mas essa não vale, tá muito fácil. Assistência 24 horas é automática e sem cobrança de prêmio adicional para riscos até 10 milhões, 5 milhões ou 15 milhões. Valendo! A Agatha disse que até 10 milhões. Ela acertou, Gi? Parabéns, gente. Isso mesmo. Até 10 milhões. E agora eu convido para falar um pouquinho com vocês de abertura e acompanhamento de sinistro. Infelizmente, né, o especialista em sinistro, que é o Ernesto, não pôde estar aqui com a gente nessa tarde. Ele teve um compromisso inadiável. Quem vai fazer, às vezes, é o meu gestor de subscrição de risco, Henrique. Henrique, bem-vindo. Conta pra gente por onde o segurado pode fazer aí, o segurado não, o corretor pode fazer abertura de sinistro e acompanhamento. E eu vou te ajudando aqui, ó, porque eu não consigo ficar sem falar. É absolutamente impossível ficar quieta, não consigo. Vamos lá. Responsabilidade grande, né? Cobrir aí o nosso amigo Ernesto, que tem feito excelente apresentação aqui, um craque de sinistro, mas aqui não tem muito mistério, não. Aqui é bem intuitivo, a ideia aqui é só a gente dar uma passada bem rápida, né? Já falamos de cotação, agora aconteceu o sinistro, então a gente precisa avisar, e é tudo muito simples, pessoal. Dentro da própria AllianzNet, né, dentro da plataforma de cotação, é também possível fazer consultas sobre as operações, incluindo elas a notificação de sinistro, tá? Uma vez dentro do AllianzNet, dentro de gestão, clicou aqui em cima, ele já vai abrir aqui, seguindo sempre esse quadradinho laranja, tá, pessoal? Clicou em sinistros, abertura de sinistros. No que ele abriu, clicou em abertura de sinistros, ele já aparece uma outra tela, né, falando da notificação de sinistro. E ao clicar, ele abre essa nova janelinha aqui, onde a partir daqui é possível já lançar as informações para poder fazer a abertura ou aviso inicial do sinistro. Avisei o sinistro, quero saber o status, né, o andamento desse processo junto ao departamento de sinistros. Como é que a gente faz? Também muito simples. Ainda dentro da plataforma, né, do AllianzNet, ao lado daquele botãozinho que a gente viu de gestão, a gente tem aqui o de consultas. E logo em seguida, baixa aqui os critérios de pesquisa. Colocou aqui embaixo, tá vendo? Nesse quadrado grande aqui, está escrito sinistro. Colocou o número dele aqui, ele automaticamente já carrega a ficha de gestão e já passa a trazer todos os detalhes a respeito daquele processo, da regulação daquele processo. Aqui, para exemplificar para vocês, pessoal, e é muito importante a gente reforçar essa questão com todos, né? Que a melhor maneira de fazer a informação andar mais rápida dentro da companhia é através da ficha de gestão. Então, mandar e-mail pessoal, assim, nesse processo não funciona muito bem. Por quê? Porque tudo ocorre dentro da ficha de gestão e qualquer e-mail, qualquer tratativa, ela é mensurada e ela é controlada. Então, aqui é um exemplo bem simples, só para demonstrar para vocês, né, de uma notificação, né, o andamento de um processo de sinistro. Ele chegou aqui no dia 13, ele já aparece aqui, né, a descrição do que é, e aqui do lado, nesse quadradinho direito aqui, já onde está escrito aviso, nessa coluna de aviso, já é a data do prazo que essa tratativa vai vencer. Então, à medida que entra cada processo desse, né, cada nota dessa, o sistema já começa a contar e, naturalmente, né, é uma área também bastante eficiente, que procura trabalhar com bastante agilidade e rapidez. Esse prazo começa a contar e aí eles também trabalham para responder o quanto antes. E uma vez que eles respondem, essa resposta também ela corre toda por dentro da ficha de gestão, conforme a gente vai ver no nosso próximo slide.
E aí isso facilita porque tudo, né, aqui só dando um zoom, né, do que a gente veria se estivéssemos fazendo uma consulta, a gente consegue ter o registro desde o início daquele processo, daquela regulação de sinistro até o final, e à medida que cada um entra aqui numa dessa linha, né, traz os detalhes com as notificações. Então aqui, só para ilustrar, né, aquele caso que tinha chegado no dia 13, ele já foi tratado aqui, na medida que ele tem a resposta, ele já zera a contagem, né, dentro do prazo previsto, e o processo segue. Então é muito importante, né, vocês sempre navegarem pela essa ficha de gestão. E eventuais solicitações, tudo isso ocorre através da criação da nota 7243, que é a nota de contato direto lá com o pessoal de sinistro, tá, pessoal? Então isso aqui é bem importante. Já estamos caminhando aí para o nosso final, né? Também temos aqui outros canais de contato, então são inúmeras alternativas que o segurado na emergência ou corretor ele pode fazer uma comunicação prévia a respeito daquele sinistro. Tem também o portal do cliente, além de todas essas, né, esses canais aqui, né, para que possa ser feito, estabelecido contato nesse momento mais crítico, né, da contratação do seguro, e que é a hora mesmo que a gente coloca a prova aí que está tudo certo, tudo em dia, e a agilidade aí também faz parte, né, desse processo. Então, basicamente, navegando aí por esses, né, casos, a gente também trouxe aqui algumas dúvidas, né, a respeito de questões usuais, né, que a gente lida no dia a dia e que acaba sempre pintando de muita dúvida, né? Então a gente trouxe alguns casos aqui práticos, vamos também mostrar umas fotos mais para frente aqui já no finalzinho da apresentação, né? Mas cobertura de RC garagista para centros automotivos e lojas de veículos, né? Como a Simone disse durante a apresentação, né, a cobertura de veículos para essas atividades ela está amparada dentro da garantia de RC garagista, né? Então ele coloca que não temos exclusão da cobertura de RC para centros automotivos e loja de veículos, né? As coberturas, né, é sempre recomendável que se leia as condições gerais, porque tem inúmeros detalhes, mas resumidamente esses veículos eles estão amparados, né? É importante que haja sempre uma evidência do vínculo de entrada daquele veículo, né? E isso se dá através de uma nota de serviço, né? De um controle formal de que aquele veículo, placa tal, ele, né, entrou naquele estabelecimento para ser reparado, ser efetuado algum tipo de serviço, tá? Lembrando que aqui a gente não está falando, né, da responsabilidade civil profissional, né, do serviço prestado pela loja, né? A gente está falando aqui de eventos que podem acontecer em razão da permanência daquele local, daquele veículo que não é do segurado, está ali sendo objeto da prestação de serviço, né? Então a gente tem cobertura para incêndio, tem cobertura para roubo, né? E aí é uma cobertura bastante utilizada para essas duas atividades. E lembrando também que quando a gente fala de loja de veículos, esses veículos também vão estar amparados, né, dentro dessa garantia, porque, querendo ou não, trata-se de mercadoria, né, do próprio segurado, e se for de terceiros, né, como a gente falou aí das lojas de multimarcas e tal, mas que sejam destinados à venda, é importante que também tenha sempre um documento formal, né, que vincule ali que aquele veículo está, né, em consignação com aquele estabelecimento segurado destinado à venda. E aí também é muito importante a gente estar ressaltando aqui, né, pessoal, que quando a gente fala de loja de veículos, a gente está falando de veículos que estão no interior, né, do estabelecimento segurado. Muitas lojas a gente vê que fica, né, até pelo próprio espaço, cabem 3 carros dentro da loja e tem 20 carros à venda na loja. Esses carros todos ficam na rua, aqueles carros que ficam na rua ou em qualquer outro lugar fora do estabelecimento segurado. E aí esses veículos, então, eles ficam automaticamente excluídos da cobertura. Passando para o próximo,
A gente também tem muita consulta, né, quando ocorre principalmente, né, esses temporais, vendaval e tudo mais, a questão relacionada à cobertura para queda de árvore. E aí, pessoal, é muito simples. Quando essa queda ela é decorrente de um vendaval e a cobertura de vendaval foi contratada, essa garantia, né, a árvore, né, o dano que a queda dessa árvore provocar no estabelecimento segurado, isso daí tem cobertura, salvo algumas exceções que vale a gente comentar aqui, como, por exemplo, né, a queda de árvores que estão com raízes podres ou árvores doentes que visivelmente ali apresentam, né, sintomas de que aquela árvore ali está na iminência de cair, algo nesse sentido. Isso não tem cobertura. E também, né, se a queda for por qualquer outro motivo e isso vier causar danos a terceiro, isso não é um evento que gera responsabilidade, né, do segurado, e isso também não vai ter amparo quando se tratar de cobertura de terceiros, ok? Bom, importante aqui a gente comentar também que uma vez que essa árvore caiu, né, os custos de remoção e limpeza do local também estão cobertos dentro dessa garantia, né? E aqui, né, depois que dá um sinistro, como ocorre isso, né? A gente sabe que em sinistros, né, de maior gravidade, e normalmente, né, os de perda total são aqueles tomados por incêndio, né? Não é um processo muito simples e isso demanda, né, uma atuação de profissionais e especialistas para poder fazer uma mensuração apropriada, adequada, né, que esteja ali em linha com tudo que aconteceu naquele estabelecimento segurado para poder levantar, né, todas as evidências e tangibilizar, materializar o que de fato foi perdido. E para isso, né, apesar da complexidade, a Allianz é uma companhia já centenária, muito experiente, né, no tratamento e na regulação de sinistros, tanto de pequeno porte quanto de grande porte. Então, a gente tem todo um time técnico altamente experiente, né, e extremamente preparado para ajudar até o próprio segurado, né, na composição, no estabelecimento dos valores a serem reclamados, né, no sinistro, porque antigamente, né, a gente prendia muito a questão do que o segurado tinha em termos de registro de contabilidade, né, a movimentação da companhia ainda muito presa ao papel, aqueles controles mais manuais. A gente sabe que hoje, né, esse cenário já mudou muito e, naturalmente, aqueles segurados que detêm um controle maior, né, sobre a situação financeira da empresa, o processo financeiro da empresa, da própria contabilidade, consegue ter um inventário de bens, né, arrumado, isso, obviamente, traz toda uma tranquilidade, facilita muito, né, esse processo de regulação do sinistro. Mas, no geral, é para dizer a vocês para que não se preocupem, porque temos também todo um time totalmente montado, estruturado para atender, seja em ocorrências de maior porte, seja naquelas de menor porte. Então, pessoal, acho que em termos de dúvidas, né, da parte de sinistro, a gente procurou trazer essas que são perguntas bastante recorrentes. E aqui, só para a gente caminhar aqui para o final, trazendo aqui alguns casos, né, esse primeiro caso aqui, no estabelecimento de uma pousada, dentro de um restaurante, pegou fogo, um sinistro, né, simples, pegou fogo, começou a atingir a estrutura do imóvel. Então, né, o local estava em funcionamento normal, graças a Deus não tiveram vítimas nem feridos, mas a parte material ela está muito evidente aí, né, de como atingiu, e aí a gente está falando de um sinistro de quase R$1 milhão, né, para poder reparar esse estabelecimento segurado. A gente também tem outros 2 casos interessantes também de mostrar. Esse a gente está falando dentro da cobertura de incêndio, né? Esse aqui é um caso mais recente, que, se não estou enganado, aconteceu no ano passado, né, em São Paulo, que foi praticamente uma coisa meio que cinematográfica, e aí também foi cobertura aí em vários veículos, né, de comunicação, canais abertos, fechados e tal, que foi nada mais, nada menos do que o roubo de 42 veículos
novos que estavam no estacionamento de uma concessionária. E aí, A gente até brincou, eu preciso falar, Henrique, a gente até brincou, gente, que foram assaltar essa concessionária, a gente aí chegou, imaginem, né, para o ônibus, desceram 42 pessoas, porque para roubar 42 veículos, como que vai sair dirigindo 40? Ou então estacionaram a cegonha, né? Aquela cegonha gigantesca, subiram os carros, porque, gente, 42 veículos. E é claro que a gente recuperou, né? O Henrique vai continuar aí a história para vocês, mas eu precisava falar, gente, 42 veículos. Sim, exatamente. Mas, né, o evento principal visava justamente todos eles foram retirados, né, do pátio, depois, né, com atuação também de órgão policial e tudo mais. Esses veículos, grande parte deles, eles foram, né, recuperados, intactos, né, mas daí a gente observa, né, quando a gente não está sujeito a disposições da natureza ou um incêndio, né, que pode ser simplesmente até, né, uma coisa que imprevisível que aconteceu, que desencadeou aquele incêndio, mas quando a gente fala de roubo, né, e aí a gente está falando aqui, não é um furto, né, um pequeno delito, a gente está falando aqui, né, são 42 carros, então é uma ação bastante, né, ambiciosa aí né, dos delinquentes aí, dos bandidos que cometeram essa ação. Então, para a gente ficar bem, né, ligado que há muita exposição de risco, né, quando a gente fala de seguro empresarial, e o roubo é uma das principais também. E aqui, né, mais um caso dentro de uma pousada que o sinistro foi reclamado dentro da cobertura de ruptura de tubulações, e é um caso bastante peculiar, né, porque aparentemente aqui você olha essa foto e você vê ali, né, um talude que colapsou, ele desmontou, e aí quando a gente passa para o outro slide, a gente vê que a causa, né, desse desmoronamento foi em decorrência dessa tubulação aqui que se rompeu, e aí, né, foi um rompimento acidental, súbito, imprevisto, desencadeou aí nesse desmoronamento. Então a gente vê aqui que a causa do sinistro não foi o desmoronamento de fato, né, a causa foi o rompimento da tubulação, que desencadeou aí num sinistrinho de nada mais, nada menos de R$160 mil. Então, aqui, pessoal, exemplos bem práticos aí, corriqueiros que recebemos. Teríamos muito tempo aqui para falar de outras questões, mas para a gente não se estender, além do horário, que a gente conseguiu passar todo esse recado aqui, né? Quero voltar de novo aí com a Cia, para ela fechar com essa energia aí que ela traz, esse brilho, a gente fechar com chave de ouro, pedindo desde já para que vocês não deixem de preencher a nossa pesquisa de reação. Agradecemos aí imensamente a todo o time Allianz que, né, proporcionou esse treinamento, que se empenhou, né, nessas últimas semanas, totalmente dedicados aí a fazer um evento bacana. E eu acho que a prova disso a gente consegue ver na quantidade de participantes que a gente teve, né, em todas as nossas sessões. E a gente espera que isso agora se traduza em oportunidades de negócio para vocês e que vamos fazer empresarial. Cia, mais uma vez aí contigo, muito obrigado, parabéns pelo excelente treinamento. Gente, muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme passar essa tarde com vocês. E não vejo a hora da gente estar presencial, juntinho, conhecendo cada um de vocês. Um beijo e muito obrigada. Gente, aqui em nome da gestão comercial, agradeço imensamente a participação de todos e principalmente aí do time, né, que abraçou aí a nossa proposta da gente dar esse passeio aí enorme, né, por todo o produto. Obrigada, Si, obrigada, Henrique, Giovana, Júlia, Bruna, que tá todo mundo aqui. Não consigo nem mais ver todo mundo, de tanta gente. Obrigada, vocês foram 1000 aqui nesse treinamento. Não adianta a gente aqui da gestão comercial querer se vocês não abraçarem a causa junto com a gente. Muito obrigada para todo mundo.